Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria, estamos juntos, eu aqui em Brasília e você aí, né? Ou no Goiás, ou também em Brasília, ou em Minas, ou em São Paulo, ou no Pará, no Piauí, né? Maranhão, Ceará, Bahia. Gente, como é maravilhoso estarmos juntos na presença do Senhor. Vamos começar uma nova revista, né? Não nesse domingo, porque muitos irmãos ainda não receberam, tá? Domingo dia 3 não tem como começar ainda. Mas domingo dia 10 a gente começa, que aí todo mundo já recebeu. Então eu peço a paciência dos irmãos que já receberam. Nesse domingo, os irmãos vão trabalhar com um assunto que não tem nada a ver com a revista, tá bom? Um assunto completamente diferente. E aí, no dia 10, os irmãos trabalhem, por gentileza, com a primeira aula, tá ok? Muito bem. Que assunto nós vamos tratar já nesse domingo, pastor? Bem, como nesse domingo, dia 5, ele antecede 5 não, né? Dia 3, perdão. Ele antecede o segundo domingo de maio e, tradicionalmente, o segundo domingo de maio é o Dia das Mães. Vamos trabalhar com um assunto relacionado à família e maternidade, né? E filiação. Vamos trabalhar? Vamos lá. E bom que a gente prepara uma semana inteira e faz filhos pensarem uma semana inteira sobre sua relação com a mamãe, né? Porque no dia 3 você ministra a lição e eles vão ficar do dia 3 até o outro domingo pensando como é que está a relação com sua mãe, né? E o assunto é o quê? Bem, vamos lá. Pegue comigo, por gentileza, papel e caneta e o título é como você está tratando a sua mãe. Como você está tratando sua mãe. Aí aproveitamos, falamos um pouco sobre pai, né? Porque o texto é o seguinte. O primeiro texto é Êxodo 20. Êxodo 20, vamos lá. Todo mundo já sabe, né? O decálogo, né? Os 10 mandamentos. Êxodo 20 e versículo 12. É o primeiro texto que você vai ler com eles, Êxodo 20, versículo 12, que diz assim: Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor te dá. Então, quem quer viver muito tempo, a dica é honra pai e mãe. E o segundo texto está em Deuteronômio, capítulo 5, versículo de número 16. Aqui o texto vai um pouco mais, né? Olha que bonito. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor Deus te ordenou. Então Deus ordenou lá em Êxodo, para que se prolongue os teus dias, ok? Para que viva mais. E aí tem algo a mais em Deuteronômio muito bonito, e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus, ou seja, prosperidade. Prosperidade. Muito bonito isso, né? A honra de pai e a honra mãe nos traz não só longevidade, e bem como nos traz prosperidade. Muito bonito isso. E aí você olha para o querido aluno e já pergunta: e aí? Como é que você está tratando o seu pai e a sua mãe? E esse é o primeiro mandamento da segunda parte ali da tábua da lei, né? A primeira parte fala sobre a relação entre o homem e Deus, a segunda parte fala sobre a relação do homem com o seu próximo. Tudo começa em casa, né? Tudo começa em casa. Honrar é o quê? Bem, honrar é dar importância, tratar com dignidade, né? Honrar é você ouvir, entender, cuidar, proteger,
estar ali junto, ao lado. Isso é honrar. E quando a gente pensa, então, você vê que a família diante de Deus é vista como fundamento para toda a sociedade. Se na primeira parte do Decálogo, dos 10 mandamentos, você tem Deus trabalhando e dizendo, ó, a relação comigo é assim, 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 assim. Então não terás outros deuses, não farás imagem, não isso, não aquilo. Na segunda parte do Decálogo, que trata na relação homem com homem, tudo começa com a família. Tá? Honra pai e mãe. Por quê? Porque a família é a célula principal da sociedade. Foi criada por Deus muito antes de existir o que nós homens criamos, Estado, igreja. Então, se você parar e pensar, honrar pai e mãe é, em última instância, honrar a autoridade delegada pelo próprio Deus. Honrar a autoridade delegada pelo próprio Deus. E isso é muito bonito. Por quê? Porque quais são as consequências da obediência e da desobediência? Então, em primeiro lugar, você trabalhou com o mandamento. As consequências estão, em primeiro lugar, longevidade. Primeiro lugar, longevidade, para que se prolongue os seus dias na terra. Isso está tanto em Êxodo, quanto está em Deuteronômio. Segundo lugar, prosperidade, né? Para que te vá bem na terra que o Senhor te dá. E isso é muito interessante, por quê? Porque essa graça da longevidade e da prosperidade, elas são coisa não só do Velho Testamento, mas do Novo Testamento. Aí abre com eles agora em Efésios 2. Não. Efésios 6. Efésios 6 é muito bonito. Vou abrir aqui com vocês. Porque quando Paulo pega aqui em Efésios, deixa eu pegar aqui direitinho, capítulo 6, no versículo 1 diz assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. E por que diz, vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor? Porque honrar é aquele lado interior de você olhar, respeitar, entender, né? E o lado exterior da honra é a obediência, né? Teu pai fala, você obedece. Agora, obediência a vossos pais no Senhor. É no Senhor. Se Deus o livre guarde, teu pai e tua mãe determinam que você faça ao contrário à voz do Senhor, aí a gente fica com o Senhor, né? Porque isso é justo. E aí vem o versículo 2. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito sobre a terra. Paulo está falando de novo dos dois versículos da Bíblia. Dos dois versículos da Bíblia. Então veja que no Novo Testamento o Senhor ratifica isso. E longevidade e prosperidade. Prosperidade são então mandamentos eternos, consequências eternas de você honrar teu pai e a tua mãe. Obviamente obedecendo no Senhor, né? No Senhor. Agora, vá para Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. É muito bonito o que diz o versículo 20, que fala assim: Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Então, quando a gente honra pai e mãe, obedece, né, no Senhor, isso é agradável ao Senhor. Isso
traz alegria ao coração do Senhor, tá? E é muito interessante porque quando a gente para e pensa na questão da honra ao pai e à mãe, o que isso provoca socialmente, né? Vamos lá. Vamos pensar agora no contrário. Vamos pensar na desobediência, na falta de honra. Abra por gentileza comigo Provérbios 30, Provérbios 30, versículo de número 17. Vamos lá, deixa eu pegar aqui com você. Provérbios 30 e 17. Olha o que diz a palavra do Senhor. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência à mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os filhotes da águia os comerão. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que a rebelião, a falta de obediência, a falta de honra a pais, irmãos, ali persistente contra os pais, na verdade, o desprezo que talvez mais traga ao Senhor Deus ódio. Por quê? Porque o filho que não honra pai e mãe, ele entra num caminho de morte, num caminho de morte tão sério, que o final é corvos arrancando os olhos dele e águias engolindo ele. Ou seja, é um caminho de morte tão grande, tão grande, tão grande, que vai deixar teu corpo ali jogado no final da vida, de tal forma que você não tenha nem enterro fúnebre e ato fúnebre, enterro e ato fúnebre decentes. Olha o caos que você entra quando você desobedece. E fora um fato extremamente simples, a incapacidade de um filho honrar sua mãe, obedecer sua mãe, seu pai, e a incapacidade deles de submeterem-se à autoridade dentro do lar vai repercutir. Por quê? Porque quem não honra pai e mãe, quem não obedece pai e mãe, quem não entende o que é autoridade, socialmente não vai querer se submeter a ninguém. E aí a vida dele na sociedade vai se tornar muito difícil. Muito difícil. A consequência é exatamente isso. E é um fim tão desastroso como esse. Corvos do ribeiro arrancarão os seus olhos, e filhotes da águia vão engoli-lo vivo, né? E aí a gente para e pensa no seguinte: poxa, mas pastor, quer dizer que um princípio desse ainda é válido hoje? É. E aí vamos para o ponto mais importante da lição, que é a aplicação nos dias de hoje. Se você parar e pensar, hoje nós temos pais e mães que vão até a velhice. Graças a Deus com vacinas, graças a Deus com medicamentos, graças a Deus com cuidado amplo, e é possível através de um smartphone a gente ter acesso a muitos sistemas de saúde. Nossos pais vão envelhecer. Honrar pais e mães, tá? Pare e pense nisso. Envolve a tua presença do lado, a tua assistência prática, muitas vezes até financeira. E toma muito cuidado que Jesus criticou duramente aqueles que usavam até mesmo desculpas religiosas para negligenciar o cuidado dos pais. Quando você vê um texto como Marcos, vamos lá para Marcos, aí você leva o teu aluno para Marcos, capítulo 7, lá do versículo 9 ao 12, vamos lá. E aqui você tem Jesus discutindo com fariseus,
E Jesus olhando para a cara deles e dizendo: vocês invalidam o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o pai e a mãe, que morra. Vós, porém, dizeis que se um homem disser ao seu pai e à mãe: aquilo que poderia aproveitar de mim é corban, ou seja, ó papai, não vou te ajudar porque isso aqui é oferta ao Senhor. Jesus está dizendo que isso é errado. E aí, você não faz nada por seu pai e sua mãe, versículo 12. Você está invalidando a palavra de Deus por causa da vossa tradição. A Bíblia manda antes cuidar do pai e da mãe. Não me venha com onda, não. Qualquer dinheiro investido em fato diferente está errado se teu pai e tua mãe estão precisando. Segundo lugar, e Efésios 6 e 4 diz literalmente que, tudo bem, filhos devem se submeter a pai e mãe. Agora, mães que estão me ouvindo agora, está chegando o seu dia, graças a Deus. Toma muito cuidado, porque em Efésios 6 diz que você não pode provocar a ira dos seus filhos. A autoridade de um pai e de uma mãe não são absolutas. Ela deve refletir o caráter de Cristo, de amor, de graça. Então, há limite para tudo. A honra ao pai e à mãe não deve se sobrepor à fidelidade a Deus. Agora, o amor a todas as coisas não pode ser maior do que o amor a um pai e uma mãe. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque você tem que pensar e entender e raciocinar que não é brincando com isso que se vive. O grande problema é o que está hoje em 2 Timóteo. Vamos lá para 2 Timóteo. Aí esse é o texto com o qual você vai terminar a lição e vai deixar ele pensando uma semana inteira antes do Dia das Mães, né? 2 Timóteo, vamos lá. 2 Timóteo, capítulo de número 3, tá bom? Vamos lá. Versículo 1 diz assim: sabe, porém, isso. Por que ele diz porém? Porque antes ele diz para Timóteo: guarda a palavra, vive corretamente. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E aí o versículo 2: haverá homens amantes de si, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, traidores, obstinados, e aí vai embora. E o pior, às vezes até dentro da igreja. Ó, versículo 5: tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia. Afasta-te desses. E Paulo está dizendo, nos últimos dias, vai ter gente que vai, inclusive, matar pai e mãe. Vai ter gente que vai olhar para o pai e para a mãe e fazer deles negócio. Vai ter gente que vai desonrar pai e mãe, e isso é muito sério. Vai ter gente que vai ser amante de si mesmo, e o pai e a mãe que morra. Vai ter gente que simplesmente vai ser avarenta, e o pai e a mãe que morra. Então é para pegar o texto e ir lendo. Ó. Versículo 2: haverá homens amantes de si mesmos, e o pai e a mãe que morra. Avarentos, e o pai e a mãe que morra. Presunçosos, soberbos, blasfemos, e o pai e a mãe que morra. Desobediente a pai e mãe. Ingratos e profanos, e o pai e a mãe que morra. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, e o pai e a mãe que morra. Quer dizer, vai ter gente, aí você usa o texto dessa forma e você diz: olha, a maior prova de que você teme a Deus é dada exatamente pela forma como você trata teu pai e a tua mãe. A gente sabe que alguém é crente pela forma como trata o pai e a mãe. E o Dia das Mães está chegando.
O Dia das Mães é domingo. Será que a gente está pensando que no próximo domingo chegar, dar um presente para ela, abençoá-la, dizer mamãe eu te amo, é tudo? Bem, já é um milagre, porque na sociedade que vivemos hoje, né? Meu Deus do céu, na sociedade que vivemos hoje, metade das mães estão com a aposentadoria arrebentada porque filho malandro pega empréstimo e nunca paga. Filho vive nas costas dos pais e não quer trabalhar, não quer sair. Diferente do filho que está trabalhando, lutando e o pai ajuda, é diferente. Filho malandro, rapaz, que rouba o pai toda hora. Fora aqueles que o pai é bem de vida e os filhos tiram a vida deles para poder antecipar a herança, você está entendendo? Então, está na hora da gente pensar, peraí, será que eu estou amando corretamente minha mãe? Bem, pelo menos estou indo no Dia das Mães beijando e abraçando, tá? E os outros dias? E o dia que não é dia da mãe? E como é que é? Tá perguntando pela saúde dela? Tá indo lá, tá abraçando, tá beijando? Gente, a coisa mais triste do mundo é perder mãe. Eu não tenho minha mãe. E é uma saudade imensa. É o amor mais genuíno que a gente tem na vida. Então, nessa semana, que você vai estar falando domingo, né? Ou então segunda, ou terça, ou quarta. Aí você diz, nessa semana, que antecede o Dia das Mães, pensa muito bem como você vai tratar sua mãe. Como está tratando sua mãe, porque é da honra pai e mãe que advém o quê? Longevidade, prosperidade. Tema simples, bonito. Aprofunde da forma como você desejar, vai ser maravilhoso. E que Deus te abençoe. Aí sim, na próxima terça-feira sai a primeira aula da revista Milagres de Jesus. Tá bom? E na próxima terça não, tá? Eu vou lançar com certeza quinta ou sexta-feira a aula e aí vocês já vão assistindo para fazer tudo. Então tá, um grande beijo, que o Senhor abençoe e, meus amados, a paz do Senhor. Tá bom? Beijão e a paz do Senhor.